cabeça. Às 7 horas da manhã de um dia errado, levou na bolsa umas mentiras pra contar. Deixou pra trás os pais e o namorado. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Pelo caminho, garrafas e cigarros. Sem amanhã, por diversão, roubava carros. Era Ana Paula, agora é Natasha. Usa salto 15 e saia de borracha. Um passo sem pensar, um outro dia, outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiro, 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 tiro. Tem 7 vidas, mas ninguém sabe de nada. Carteira falsa com idade adulterada. O vento sopra enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. Cabelo verde, tatuagem no pescoço. Um rosto novo, um corpo feito pro pecado. A vida é belo, paraíso é um comprimido. Qualquer balaco, ilegal ou proibido. Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiro, 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 Muito bem, senhoras e senhores, estamos nos aproximando da reta final deste primeiro dia de AXC, Abrinte Global Congress. Eu queria agradecer a participação de todos vocês que estiveram conosco neste primeiro dia. Esperamos profundamente que tenha sido um dia produtivo. Nosso muitíssimo obrigada pela companhia. Vamos então agora para o nosso último, ou melhor, para os nossos últimos painéis técnicos aqui no nosso palco 360 graus. Eu queria iniciar então convidando os nossos palestrantes do palco laranja, cujo título é Balanço da Fiscalização da Anatel sobre o Plano de Regularização de Banda Larga Fixa. E para esta ocasião, nós vamos contar com a participação de Leia Teles, ela que é superintendente de fiscalização da Anatel. E a Leia estará acompanhada de Vinícius Caran, ele que é superintendente de outorga da Anatel. Sejam bem-vindos ambos. Vamos agora convidar o nosso palestrante do palco roxo. Perfeito. Ele que já está aqui conosco, vai falar sobre provedor na era da inteligência.
Lucrando com a Dell AI Factory. Vamos receber Cláudio Pinheiro, ele que é CTO da Dell. Cláudio, seja bem-vindo. Te cumprimentar, obrigada pela participação. Aqui no nosso quadrante, no nosso setor amarelo, temos a temática IA para provedores de banda larga, do hype ao valor prático. E para moderar, eu convido ao palco a Alexandra Sklaski, ela que é conselheira Abrinte. Alexandra, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Ela estará acompanhada dos seguintes palestrantes. Arthur Coimbra, do Conselho Consultivo da WBDA. Contaremos com a participação do diretor da UCLA, Lourenço Lanfranchi. Seja bem-vindo, Lourenço. Fará também parte do nosso painel Rafael Vivaldi, gerente da BW Tech. Seja bem-vindo, Rafael. E contaremos com a participação de Leandro Carniel, diretor da Abrinte. Muito bem, seja bem-vindo, Leandro. Aqui na nossa sessão final do Palco Azul, cujo tema é Novo Panorama Tributário no Segmento de Telecomunicações, contaremos com a participação de Paulo Henrique da Silva Vitor, ele que é sócio-diretor da Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Excelente, seja bem-vindo. Agora sim, todos os nossos painelistas estão devidamente alocados em seus setores. Vamos iniciar. Alô, alô. Agora foi. Agora foi. Oi, oi. Pronto. Gente, tá todo mundo nos ouvindo? Pronto, maravilha. Bom, gente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Gesileia Teres, sou superintendente de fiscalização da Anatel e estou aqui com o doutor Vinícius Caram, superintendente de outorga e recursos à prestação. Bom, gente, o nosso bate-papo de hoje é para falar um pouquinho sobre o balanço da fiscalização relativo ao plano de regularização de banda larga fixa. Todo mundo sabe que a Anatel mudou regras ano passado para tentar trazer um pouco mais de concorrência leal para o mercado de banda larga fixa. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser um bate-papo. Vamos trazer alguns dados. O Caram vai trazer alguns pontos muito importantes de novidades que estão sendo fiscalizadas pela Anatel. E aí tudo em prol do consumidor e de um mercado mais adequado para quem está jogando conforme as regras, né? Acho que é isso. Então, vamos lá. O primeiro ponto, gente. As prestadoras de pequeno porte, elas são essenciais para a digitalização do Brasil. Vocês sabem que no ano passado, quando houve uma mudança regulamentar em relação às pequenas prestadoras, elas já representavam mais do que 53% do mercado de banda larga fixa. Isso mostra o poder e a importância dos pequenos provedores. São eles que, de fato, levaram conectividade para os cantos do Brasil onde as grandes não queriam ir, porque não tinham, não é isso, cara? Não tinham menor interesse econômico de levar conectividade. Então, as pequenas prestadoras tiveram e continuam tendo um papel importantíssimo na digitalização e inclusão digital dos brasileiros. Isso é muito importante. Mas o que aconteceu? Todo esse florescimento do mercado dos pequenos provedores, ele foi um resultado de ações assimétricas da Anatel. Então, a Anatel ela reduziu a carga regulatória, trouxe regras mais leves para os pequenos provedores, exatamente para fomentar o aparecimento de novas ofertas aí no mercado. Só que, juntamente com esse grande crescimento e esse caso de sucesso, que é um caso de sucesso único, mundial, surgiu um problema.
algumas prestadoras começaram a deixar de cumprir as suas obrigações. E quais obrigações? As pequenas prestadoras, elas não tinham obrigação de outorga, mas elas tinham uma obrigação de cadastro na Anatel caso elas tivessem menos de 5.000 usuários. Mas ela tinha outras obrigações atreladas. Ela tinha que trazer, por exemplo, dados setoriais de usuários, ela tinha que trazer informações sobre a rede dela e, principalmente, informações econômico-financeiras. E por que a Anatel precisa disso? Porque a Anatel implementa política pública. E se eu não tiver um dado real de como está o mercado, eu não consigo alocar da melhor forma uma política pública de conectividade. E, por exemplo, a gente acaba fazendo isso quando a gente lança um leilão de radiofrequência, que também é tocado aqui pelo Caram, e a gente acaba não tomando a melhor decisão. Bom, então, naquele cenário de junho do ano passado, a gente percebeu, a Anatel veio estudando e analisando os pequenos prestadores e percebeu que mais de 55% das empresas que eram dispensadas de outorga não estavam trazendo os dados setoriais. Isso é muito sério. E também percebeu que até mesmo as outorgadas não estavam trazendo. Então, tem por volta aí de 41% não estavam trazendo as informações para a Anatel. Essa opacidade é um problema muito sério. Se vocês pensarem no cenário lá de junho do ano passado, em que eu tinha 21.000 prestadores cadastrados na Anatel, apenas 10.000 informavam, por exemplo, os dados de acesso. Apenas 7.000 deles traziam dados econômicos financeiros, por volta de 5.500 traziam alguma informação sobre poste. A gente sabe que isso é um insumo essencial para os provedores, mas a gente precisa dessa informação. Apenas 5.500 traziam. Então, quer dizer, a gente não tinha uma visibilidade real de quantas entidades estavam, de fato, funcionando, observando todas as regras atinentes ao serviço de banda larga fixa. E aí, o que aconteceu? Para o provedor que é legal, isso é um problema sério. Por quê? Ele paga os seus impostos, ele está trazendo todos os dados setoriais, paga seus custos trabalhistas, ele está tentando ter um investimento no mercado que deve ser, pelo menos, estável e previsível. Mas aí você tem uma operação invisível de um mundo de empresas que não cumprem os seus deveres. E isso traz um desconforto e uma instabilidade para o investimento. Então, quer dizer, o prestador que é correto, que cumpre as regras, ele acaba pagando um preço muito alto, porque ele vai concorrer com um cara que não tem os mesmos custos, não cumpre as mesmas regras e que acaba podendo ter um preço artificialmente mais competitivo. Bom, então o que aconteceu? Em junho de 25, o Conselho Diretor da Anatel cria um novo plano de regularização. Além dele simplesmente suspender a regra de dispensa de outorga, ele trouxe outras questões atreladas. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui. Esse novo ecossistema que foi criado por esse plano de regularização, ele trata de vários aspectos, e a gente vai entrar aqui no detalhe de alguns desses aspectos, né? Um deles foi o aspecto da notificação para as empresas dispensadas poderem obter a sua outorga. Elas tiveram um prazo de 120 dias para poder correr atrás da documentação, pagar a sua outorga e, a partir daí, trazer mais visibilidade do seu funcionamento para a Anatel. Além disso, a Anatel decidiu atuar de uma forma muito firme contra a clandestinidade. E aqui a clandestinidade de falta de outorga. Vocês sabem que a clandestinidade, se a gente for pensar sobre a esfera penal, ela acaba acontecendo em 3 formas. Ou é a falta de outorga, ou é a falta de autorização para uso de radiofrequência, ou uma grande novidade que aconteceu ano passado, quando foi alterada a Lei Geral de Telecomunicações, que é a clandestinidade pelo uso de equipamentos, produtos de crime. Então, equipamento que não tem origem legítima. E esse é um problema real, todos vocês sabem que existem provedores aí, clandestinos ou não, que eventualmente estão usando equipamentos nas suas redes que são produtos de crime.
Então, não só na esfera penal, mas a Anatel trouxe essa preocupação da origem legítima dos equipamentos para a esfera administrativa. E criou essa obrigação da gente tentar não só cuidar da conformidade quanto à homologação do equipamento, mas também a rastreabilidade sobre a origem legítima desse equipamento. E aí a gente teve outras questões também em relação a um possível selo de regularidade, isso está sendo estudado pela Anatel. Canal de denúncias, eu vou trazer uns números interessantes relativos a denúncias, que é muito importante que o provedor legal denuncie o ilegal. A Anatel precisa desse tipo de informação para a gente poder melhorar a nossa fiscalização. Também a gente tem intensificado profundamente a cooperação interinstitucional. Então, cada vez mais a Anatel está tendo um fortalecimento de ações com forças policiais, com Receita, para tentar fechar o cerco contra ou o clandestino ou aquele que tem outorga, mas não cumpre as demais obrigações acessórias. E também a gente tem uma campanha muito forte de conscientização, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, não é isso, Caran? Não, exatamente, doutora Léa, obrigado pelo convite de aqui participar e compor o painel conjunto com você, estar aqui na Brint. Eu acho que o recado que a gente tem que trazer, a Brint aqui como associação de diversas centenas, milhares de associadas, trazer o compliance, passar o passo a passo para as associações, para as empresas, para entenderem, para seguirem seus modelos de negócio de forma eficiente e atendendo às regras da Anatel, e não só da Anatel, e aqui vamos comentar normas que para você prestar o seu serviço de telecomunicações, normas estabelecidas, aqui como vamos trazer até mesmo pelo Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras, que trazem a segurança dos servidores, pensando nos trabalhadores, pensando na competição, pensando no setor sustentável. Então eu, por exemplo, né, já estou com quase 30 anos no setor, Vilé. Estou começando a ficar velhinho no setor. Eu não. Você não, né? Eu não. Eu comecei a trabalhar em operadora, estágio em operadora, fiquei 14 anos em operadora, comecei na rede Amps, telefonia móvel, antes mesmo da privatização, e como trabalhador, como estagiário, como engenheiro, como consultor, tive todo um preparo para que a minha empresa pudesse me capacitar, manter minha atualização não só de segurança do trabalho, de tecnologia, de AMPS, TDMA, CDMA, GSM, trabalhar em altura, trabalhar com segurança elétrica, garantir a competição, e isso tem sido feito ao longo dos anos. A Anatel deu oportunidade para o mercado se expandir e ter esse sucesso junto às associações e os empresários que apostam no mercado brasileiro. Temos aí esse processo, mas vimos que algumas empresas deixaram de seguir o compliance exigido para prestar um serviço adequado de telecomunicações, que isso envolve um projeto aprovado pelo CREA, normas que devem ser seguidas para garantir a concorrência, garantir a segurança do trabalho, garantir a aquisição de produtos certificados e homologados. E a gente começou a ver denúncias, começamos a identificar empresas não usando produtos certificados e homologados, empresas não informando o número de acessos, empresas não informando o contrato de atacado com postes, empresas não informando, e as associações têm esse papel de passar isso para os seus associados para seguir esse compliance. A gente quer um setor competitivo, justo, prestando esse serviço, garantir um preço adequado, garantir a segurança do seu trabalhador, das famílias, o serviço de telecomunicações ser prestado com qualidade, seguindo os projetos, e aqui a gente tem que mostrar. Então, quando a gente acabou com a dispensa, a gente viu que as empresas deixaram de seguir as regras, e a gente, como regulador, tem que manter o setor sustentável, adequado e seguindo o compliance. E a gente conta com a Brint e as outras associações para fazer esse repasse de forma transparente, muito transparente, com tempo, com publicações, com participação pública e participações em eventos. Então, deixar isso muito claro, que a Anatel está de portas abertas, recebe não só a associação, mas qualquer empresa, para dar o passo a passo e a gente garantir o sucesso da conectividade, que o Brasil é um case, né, que está mostrando.
Por outro lado, a gente teve que tomar esse plano de regularidade, que vimos que muitas das empresas não estavam sendo adequando de forma ilegal e irregular, e é nosso papel é regularizar isso. É isso. E assim, um ponto importante é que a Anatel não está eliminando as assimetrias regulatórias que facilitam a vida das pequenas prestadoras. Não estamos fazendo isso. Mas estamos apenas exigindo que, ao ser um pequeno provedor, você faça seguindo as regras do jogo, né? A gente quer uma concorrência leal, a gente quer um produto de qualidade para o usuário, né? E a gente quer, assim, que haja a maior concorrência possível. Bom, o que acontece? Caram, eu vou te perguntar aí, como foi essa questão de outorga? O que aconteceu com as dispensadas e como elas evoluíram para poder obter outorga ou não obter outorga? Passa para a gente um pouquinho aí do que foi vivenciado pela Superintendência de Outorgas. Bom, nós seguimos, acho que o processo básico e missão da agência, que é regular e organizar a base das prestadoras, garantir que tenham as outorgas, garantir que tenham aí o cadastro nos bancos de dados técnicos da agência, número de acesso, cadastro das estações, quais equipamentos estão sendo utilizados, e vimos que temos falha de muitos prestadores nesses quesitos. Então a gente adotou, vamos acabar com a dispensa, vamos exigir a outorga, vamos nesse momento dar uma freada, ver como é que está o mercado, arrumar a casa. Vamos arrumar a casa, arrumar o setor. Então, com isso, a gente notificou todas as empresas que estavam aí dispensadas, demos aí o prazo para notificar e elas poderem tirar as outorgas adequadamente. Processo simples, rápido, eletrônico, com valor de R$ 400 para tirar uma outorga de serviço de SCM. Excluímos, então, do banco de dados aquelas que não quiseram, por algum motivo, não se regularizar, o que acho estranho. Por que não se regularizar e se tornar legal, adequadamente no mercado? Enviamos aí os subsídios para a CFI, para a doutora Leia e sua equipe e as regionais. Estou vendo aqui vários colegas das regionais aqui nesse evento, para avaliar, instaurar um processo, uma vez que não se tem a outorga, demos o prazo, a empresa passa a ser ilegal. Sendo ilegal, a gente tem que abrir um processo de cassação, aplicação de multa e outras consequências. Aqui temos um balanço, então, geral, que é importante, então, para quem... A gente já divulgou isso várias vezes nos dashboards, nos painéis. Então, nós tivemos aí 10.538 entidades dispensadas notificadas. Mandamos a notificação por mala direta, e-mail, e também publicamos um DRU, a lista de todas as empresas. Gastamos aí algumas páginas no Diário Oficial, dando total transparência, né? Refutando algumas afirmações de que a gente não atua de forma transparente e de diálogo. Então, as notificações tivemos aí 10.538 dispensadas e 11.831 autorizadas. Tem todo espalhada a quantidade por esse Brasilzão. E o resultado foi, então, o acordo número 176 suspende cautelarmente o artigo 13 da dispensa do RGO. 10.538 empresas atuavam com dispensas. Depois, 3.724 empresas iniciaram o seu processo de regularização. 1.729 empresas entraram com pedido de outorga. 1.528 já concluídos. 97 processos foram arquivados e 104 ainda estão em andamento. Aí qual foi o corte? A exclusão sumária. 5.085 CNPJs que ignoraram a determinação são sumariamente excluídos, então, do cadastro da agência e passam a qualquer momento elas podem vir a solicitar novamente. É isso mesmo. Mas no momento em que não se pede, elas se tornam ilegais e passam a ser processos de cassação em alguma punição. Então, tivemos aí, então, uma base agora confiável e limpa de empresas que querem prestar o serviço adequadamente para a população brasileira, de 5.085 cadastros de empresas que estavam inexistentes e sem atuação comprovada. Avaliamos informações consistentes, fizemos direcionamento para a fiscalização e colocamos aí uma restrição ao acesso regulatório dessas empresas que não quiseram
se regularizar. Então, aqui está um balanço, um gráfico, para quem quiser acompanhar, onde tínhamos aí as dispensadas, com processo iniciado, e as outorgas de SCM. Mais uma vez aqui o balanço, então, de prestadora com estações cadastradas. Então, nós temos aí, apesar de tínhamos aí mais de 20 mil empresas, vimos que 8.424 tem-se aí no seu banco de dados técnicos da Anatel as estações devidamente cadastradas. Então, temos um gap ainda muito grande das prestadoras que ainda que tenham regularizado suas outorgas, a prestar informações das estações, se necessário, um cadastro, não é licenciamento, cadastro de estações e de equipamentos. Em relação ao balanço de cassação, então já temos aí um processo a ser apurado. A gente não gostaria de chegar nesse quantitativo, mas é os dados que temos hoje. Processo de cassação das outorgas das prestadoras que não mantém as condições indispensáveis à expedição ou manutenção da autorização para prestação de serviço de telecomunicações, em especial de banda larga fixa. Então, houve os enfiados 1.466 já em 2025. Então, a gente está avaliando aí o ato constitutivo, instrução estadual, regularidade federal, o FGTS, regularidade junto à Anatel, com todos aí os dados que são necessários. Então, voltamos aí, Leia, para as suas ações conjuntas, né? Que a gente faz trabalho conjunto. Trabalho conjunto. O CARAM apresentou ali o número de empresas que não obtiveram outorga após o prazo, né? Esse universo de empresas veio para a gente fiscalizar. A verdade é essa, né? Infelizmente, o número foi bastante grande e a Anatel, principalmente a área de fiscalização, se preparou para trabalhar e enfrentar esse problema, essa realidade. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente separou dos nossos quadros 17 mil horas de fiscalização para ir atrás das clandestinas que eram dispensadas de outorga. Eu não estou nem falando das outras clandestinas que não tinham cadastro e nem estou falando das outorgadas que fazem coisa errada. Estou falando só da clandestina, 17 mil horas. Mas olha, você vê, interessante. Então, debate. Eu não sei quem aqui é de prestadora. Eu sei que tem muita gente da Anatel, de fornecedor. Quem que é de prestadora? Você está prestando um serviço de telecommunicação, você tem sua base de clientes. Eu sou operadora A, estou compliance, estou outorgado, pago PQDU, faço Fistel, pago meu equipamento. Aí você está na mesma cidade, prestando o mesmo serviço, lançando cabo inadequadamente, sem acordo com a concessionária, sem treinar seu trabalhador, trabalhando aí, não é nem 6 por 1, 7 por 7, 24 horas por dia. Você acha adequado? Eu que estou legal, deixar você, eu faço uma denúncia contra você. Tem que denunciar. Eu vou deixar você, não tinha colega de prestação de serviço de telecom. Não tem mas eu estou pagando tributo, e você não. Não. E com certeza a associação tem que informar isso um a um. A gente tem que manter o trabalho justo. Por mais que a gente está atendendo a mesma cidade, mas agora vejo que você está se beneficiando mais por não estar seguindo o compliance. Eu vou deixar isso acontecer? Não tem como, né? Na verdade, gente, quem está seguindo as regras acaba sendo punido pela competição desleal. Por isso que é importante ter uma conscientização e ter uma divulgação dentro de todas as associações da necessidade de compliance, porque senão você acaba punindo quem está jogando conforme a regra do jogo. E aí a gente não pode fazer isso. Por isso que a Anatel está tendo uma prioridade muito forte em cima do clandestino. Como eu falei, 17 mil horas dedicadas exclusivamente para esse tipo de fiscalização. Para vocês terem uma ideia, a gente já fez 328 fiscalizações, entidades diferentes que eram dispensadas e que não obtiveram outorga. E a gente está indo em cima mesmo dessas empresas. A gente está fazendo isso em todo o Brasil e fazemos isso em ações de duas formas. Seja uma ação simultânea, Brasil, todo mundo junto no mesmo momento, ou a gente está fazendo isso de forma não simultânea, em todos os estados do Brasil. Então, podem ter certeza, pelo menos uma vez por semana, a gente está tendo uma ação contra a clandestinidade em algum lugar do Brasil.
Esse é o nosso objetivo ao longo dos próximos meses aí, para a gente conseguir trazer uma maior segurança e estabilidade para esse mercado, né? O que às vezes me incomoda é falar que a gente está querendo atrapalhar a prestação do serviço, a prejudicar o consumidor. Não, a gente está querendo preservar você, seu investidor, seu investimento. É o contrário. É o contrário que a gente está fazendo. Às vezes tem o pessoal deturpa o discurso falando que está querendo atrapalhar. Nós está querendo ajudar para manter sua empresa sustentável diante de outros que estão atuando indevidamente. Essas fiscalizações estão comprovando isso. É isso. Perfeito. A nossa ideia realmente é permitir que o investidor leal, correto, que faz tudo certinho, consiga ter um retorno dentro desse mercado, né? E aí a gente tem que proteger, acho que todo mundo junto tem que lutar contra essa ilegalidade, contra essa clandestinidade. E aí, mais uma vez, não é só a questão da outorga, é a questão do funcionamento. E aí eu estou falando de equipamentos adequados, eu estou falando de regras trabalhistas, eu estou falando de dados setoriais e tirar de vez essa opacidade que existe no mercado. A gente tem que estar trabalhando com uma fotografia limpa de como é o mercado de banda larga fixa no Brasil. Bom, vou falar um pouquinho de crime, não só porque eu gosto de direito penal, mas principalmente porque clandestinidade é crime. Então é o seguinte, essas 5.000 empresas que não obtiveram outorga imediatamente, caso estejam operando, porque algumas não estão operando mais, mas caso estejam operando, elas já estão cometendo um crime tipificado na Lei Geral de Telecomunicações. As nossas ações de fiscalização contra a clandestinidade geralmente são acompanhadas de forças policiais. Tá? Na última grande operação que a gente fez, nível Brasil, já resultou em 6 prisões e a gente fica falando, olha, não é a Anatel querendo atrapalhar, é a Anatel querendo tirar o pilantra do mercado, o criminoso do mercado. Eu estou falando de crime, não é só infração administrativa. Então, estamos atuando fortemente contra isso. Olha, eu fiquei com medo de ser preso nas ações do ano passado. Não, porque eu estava ajudando ao PCCC, que são empresas que atuam irregularmente e legalmente, que não têm o seu compliance adequado e funcionando. E prestando serviço para organizações criminosas. Está aqui que eu vejo aqui o Zé Roberto da Brisanet, que teve funcionários ameaçados de morte, tacar fogo no carro da Brisanet, a gente acompanhou, falamos até com o ministro da Justiça, deixar essas empresas, o PCC, usando, não vou usar a rede de uma operadora que está legal, vou usar uma que está prestando um serviço ilegal e vamos ficar de boca calada, não vamos fazer nada? A gente tem que atuar, porque senão está sendo até conivente com um crime organizado. Essa questão de criminalidade, ela é muito maior que telecom. É importante todo mundo ter essa noção. A gente está falando de uma questão de segurança pública que perpassa a telecomunicação, mas acaba indo para outras áreas da economia, né? Mas a Anatel não está parada em relação a isso. Porque a afiliação com crime organizado não necessariamente tem ligação com clandestinidade. Eu posso ter empresas que são outorgadas, mas que podem estar, de alguma forma, aí, afiliadas ao crime organizado. E aí, nesse caso, o papel da Anatel não é ser um ente de segurança pública, mas o papel da Anatel é um ente técnico em que a gente presta o apoio às forças policiais que devem atuar duramente para garantir a segurança pública de toda a população, porque, no fundo, todo mundo vira vítima. Você tem um mercado onde teve investidores que investiram pesado para garantir, para oferecer um serviço de qualidade, você tem uma população que está acuada, né? E você tem alguém ganhando um dinheiro aí de uma forma escusa. A Anatel, nesse caso, presta todo o apoio técnico, auxilia com informações administrativas para as forças de segurança, mas isso vocês têm que entender que é um pouco separado de clandestinidade, porque muitas vezes um criminoso desse caso que você colocou, Caran, ele está ok administrativamente falando. Ele tem todas as outorgas, ele paga os impostos, ele faz tudo certinho, né? Mas ele está vinculado a outro tipo de crime que não de clandestinidade. E isso também tem que ser combatido com uma força muito maior do que a Anatel. A verdade é essa, né? Bom, diga aí. Não, pode continuar. Não, e aí o que eu queria falar?
você já falou um pouco nisso, Caran, o quanto que é importante a gente ter as denúncias, né? A Anatel, para quem não sabe, quem quer e deseja denunciar algum clandestino, a Anatel tem um sistema que você pode fazer pelo aplicativo, você pode fazer no site da Anatel, você pode fazer na central, no call center da Anatel, fazer denúncia anônima. Você não precisa se identificar e você pode trazer informações sobre empresas que estão atuando de forma clandestina, seja clandestina por questão de outorga ou qualquer outra irregularidade que a empresa estiver fazendo. Você que é uma empresa correta, tem que lutar contra a empresa que está incorreta. Então, a Anatel disponibiliza esse canal de denúncias, denúncias anônimas de forma segura e que podem nos auxiliar muito na identificação desses criminosos. A gente está falando de criminoso mesmo, né? É importante isso. E aí eu vou trazer um dado interessante aqui, que é a questão da denúncia. Na hora que você, eventualmente, alguém queira denunciar para a Anatel uma outra empresa, é importante que essa denúncia seja mais circunstanciada possível, com o maior número de informações. Para vocês terem uma ideia, a gente recebeu aí nesse último ano 308 denúncias sobre clandestinidade, mas a gente só conseguiu dar seguimento em 46 delas. Por quê? Porque elas tinham um mínimo de informação que deu para a gente atuar em termos de fiscalização. Por isso que a gente criou, lá no sisteminha que você registra a denúncia, a gente abre um pop-up que fala quais são as informações mínimas para a gente conseguir dar seguimento. E aí isso facilita até para o denunciante, que mais uma vez é anônimo, não tem problema, é para a segurança de vocês, a gente quer fomentar a denúncia. A gente quer trabalho, né, Caran? A gente precisa da ajuda de todo o mercado. Então, a gente teve aí 46 denúncias que resultaram em 50 ações de fiscalização diferentes e que aí a gente está lutando aí, graças a denúncias, conseguimos atuar ainda mais contra a clandestinidade. Repito, gente, é seguro fazer. Como eu falei da outra vez aqui, anteriormente, a gente tem feito ações nacionais. Na ação nacional que a gente fez aí, tem mais ou menos um mês, a gente esteve nas 27 unidades da federação e, pasmem, 50% das entidades fiscalizadas eram clandestinas por falta de outorga. É muita coisa, é muito alto. Né? E aqui a gente teve as 6 prisões decorrentes do crime de clandestinidade e a gente conseguiu identificar R$200 mil em equipamentos, produtos de furto que estavam sendo usados por empresas. Então, quer dizer, furtavam equipamentos, cabos de empresas legais, nem sequer o trabalho de tirar o nomezinho da etiqueta da empresa que foi vítima do crime e estavam utilizando isso na operação. E aí isso, mais uma vez, crime de clandestinidade também, juntamente com a clandestinidade de outorga. Aí, não sei se tem quem dá brinde aqui, até para fazer uma provocação. Em 15 dias se tira uma outorga. 15 dias. Cadê o Renato? O Renato está aqui, mas está o time aqui da... 15 dias, o Alan está aqui representando o Renato. 15 dias? 5 dias. 5 dias você tira uma outorga de SM, com valor de R$400. Não estão tirando por quê? Qual é a dificuldade? Enfim. É isso. E todo o suporte, a Anatel está de portas abertas e a associação tem que ajudar nessa divulgação. Estou vendo ali o John também, da Abramut. Todas as associações, tá, John? Abramut, Abrint, NEL, Telcomp, todas. Todo mundo atuando junto, né, para trazer essa regularidade. E aí eu trouxe um pouco de números quanto aos clandestinos, mas como eu disse, estamos fazendo fiscalizações nos outorgados. E o que a gente está vendo nessas fiscalizações? A gente ampliou o escopo da nossa fiscalização, a gente está vendo a questão da subnotificação, isso é um problema. Existia a regra da dispensa de outorga vinculada ao número de assinantes, 5 mil assinantes. Então, algumas empresas optavam por subnotificar, elas mentiam a quantidade de assinantes para tentar se manter numa situação de dispensa de outorga. Isso não existe mais, não adianta mais. Então, a gente está indo atrás da quantidade correta de assinantes. Estamos vendo a questão de cadastramento e licenciamento de estações. Estamos vendo uma questão de distribuição de conteúdo audiovisual. Não foram poucas as vezes em que a gente vai fazer uma fiscalização em uma prestadora de SM e o cara é um SEAC clandestino.
Ele está distribuindo conteúdo audiovisual de forma clandestina. Então, ele pode ter até outorga de ACM, mas a de SEAC ele não tem. E aí a gente percebeu que existem muitas ofertas conjuntas, em que ele quer levar a conectividade à internet e aí oferece conjuntamente conteúdo audiovisual. Crime, porque está ferindo direito autoral. Então, ainda está entrando na seara que não é mais da Anatel, mas uma seara que é da Ancine. E é um crime também. É só para a gente entender a problemática que a gente tem, né? E toda vez envolvendo a questão administrativa com a questão criminosa. Temos a questão de rastreabilidade e homologação de equipamentos. Então, cada vez mais, na hora que a gente vai fiscalizar uma empresa, a gente vai querer a nota fiscal desse produto, como que você conseguiu ter esse equipamento, qual é a origem dele. Me prove que ele é lícita, que você não pegou isso vendido por alguém que furtou de outra empresa legal. Aqui a gente abre um mundo, né? A gente está falando de produtos certificados e homologados, tem a indústria nacional, tem equipamentos importados, mas são certificados, pagam tributos. É mais fácil eu pegar, atravessar a fronteira do Paraguai e pôr um equipamento, e pôr um roteador, um equipamento. Não, está errado. Está errado, é ilegal, e a gente vai atuar e não vamos deixar isso acontecer. E a gente sabe que muitos desses provedores que não tiraram as outorgas devidamente usam equipamentos certificados. É muito mais barato. É mais barato. Eu consigo prestar um serviço mais barato, mas está errado. Eu queria pagar 5% de imposto de renda. E não é só questão de ser o mais barato, não. Caram, fala pra gente um pouquinho sobre a questão dos perigos que um produto não homologado pode trazer para a rede e para o consumidor. Pô, a gente tem desde os equipamentos não tem garantia, não tem reposição, podem ter risco. Quando a gente fala de equipamento até de terminal de usuário, risco de explosão, risco de incêndio e tantos outros, né? Desde da fibra não certificada, a prestação de serviço interrompida quando você não tem um projeto e equipamentos certificados e homologados. Então, equipamentos certificados e homologados dão segurança para a rede, aos projetos, a garantia, a prestação de serviço, de forma geral. Então, um serviço adequado, qualificado, e a gente está vendo aí que isso garante o Brasil em rankings, quando a gente fala de prestação de serviço, de banda larga, de throughput e outros. Certo. Além dessa questão dos produtos, a gente está cada vez mais fechando o cerco em relação às questões tributárias, tá? Estamos interagindo com a Receita, trocando dados, trabalhando com inteligência para a gente poder ver a questão de recolhimento de tributos, tá? E tem uma questão que é nova e é muito importante aí, eu vou pedir para o Caran daqui a pouco explorar um pouco melhor, que é a questão do atesto trabalhista. Vou ter que começar aqui. Opa, então vamos começar então. As empresas, a gente está recebendo muita ação na justiça, liminares contra essa ação que a Anatel, teoricamente, teria adotado a inovação regulatória para exigir. Você quer fazer uma prestação de serviço de telecomunicação? Tira a Anatel, tá? Vamos supor que a Anatel não existe. O Ministério do Trabalho já exige para você prestar um serviço de interesse coletivo. Você tem a norma regulamentadora 1, norma regulamentadora 4, que nada mais é que garantir trabalho em risco e altura, para torres, postes, rooftops, garantir energia elétrica, radiofrequência adequada, espaços adequados, trabalho externo em rodovias e áreas remotas protegido, instalação de antenas e infraestrutura. Eu trabalhei em operadora e eu passei por tudo isso aqui, tive treinamento em altura e, enfim. A norma número 1 exige, então, um inventário de risco ocupacional, avaliação de perigo, avaliação de plano de ação preventivo, controle contínuo de risco. Tudo isso já deveria ter, já está acontecendo, independente da Anatel estar atuando junto, essas prestações junto ao Ministério do Trabalho. Então, a gente ganhou o próprio projeto do governo exigindo essas normas, criou um modelo mais responsivo para as empresas, de gestão de risco, para garantir a responsabilidade civil, administrativa das empresas, facilitar uma fiscalização digital, ter um melhor impacto da empresa com as suas terceirizadas, evitar ações trabalhistas e tudo mais. Então, isso já tinha. A gente só está pedindo para que se comprove algo que elas já deveriam estar fazendo desde 1960. Perfeito. E isso é muito importante porque, pela primeira vez, a nossa fiscalização, na hora que bater na porta do provedor, vai falar: cadê o seu atesto trabalhista? Senão, isso é causa de perda de outorga, não é isso? É isso que a gente vai mostrar adiante.
Perfeito. E um outro ponto que a gente tem nas nossas fiscalizações é a questão da gente buscar informações em relação à ocupação dos postes. A gente sabe que isso é um problema crônico no Brasil e a gente está trabalhando, a Anatel está trabalhando, claro, é um problema complexo, ele envolve a ANEEL, é um problema maior do que telecom, mas é um problema que a gente tem que enfrentar. As empresas têm que ter um contrato de atacado para fazer a passagem dos seus cabos nos postes e não lançar cabos indevidamente, que também é ilegal. É isso. E aí um outro ponto que a gente já explorou aqui, que é a questão da importância desses debates, da divulgação dessas informações pelas associações, essa conscientização com todo mundo, essa divulgação e esse alinhamento setorial. Quem está correto, ele tem que querer que todos estejam corretos. E se você acha que está correto e está, por exemplo, não cumprindo suas obrigações trabalhistas, você não está correto. Porque às vezes a pessoa pensa assim, só na questão muito técnica da Anatel e não entende que você ofertar um serviço, ele engloba vários tipos de obrigação que não foram inventadas pela Anatel, como você mesmo colocou. Mas se for para entrar no mercado e oferecer um serviço, você tem que observar toda a legislação aplicável àquele serviço. E isso transborda a Anatel, ele vai para outras searas, mas tudo tem que ser observado. Senão você está fazendo uma competição desleal. Esse é o ponto, né? E aí, o que a gente tem? Clandestinidade é crime, tem consequências, a Anatel está priorizando a luta contra a clandestinidade e está priorizando a luta contra o outorgado que não está cumprindo as suas obrigações. Nós vamos limpar esse mercado, caramba. A gente tem que garantir que quem investe tem segurança jurídica, tem previsibilidade de mercado e pode apostar no Brasil. Porque não adianta a gente criar regras que propicione esse tipo de concorrência de vários atores e eles não observarem as obrigações, né? E aí, Carão, fala mais um pouquinho para a gente sobre a questão fiscal e trabalhista aí que você colocou. Bom, até fazer alguns esclarecimentos. Então, o que a Anatel faz, não faz, que deve fazer, que não deve fazer. Não sei se está ali, mas estou com a minha cola aqui. A Anatel regula e fiscaliza a prestação de serviços de telecomunicações e a implantação das redes, exige a norma a comprovação de medidas de prevenção, saúde do trabalhador e regularidade, realiza o controle e aplicação dessas sanções quando cabíveis. O que a Anatel? Não cabe a Anatel. A gente não cria regra trabalhista, não criamos regras trabalhistas ou fiscais novas. A gente assume o papel de fiscal, ajudar aí o Ministério do Trabalho, ajudar todo o setor a garantir as exigências que aqui comentei, como as normas regulamentadoras, que são diversas. Entra em relação de trabalho ou aplica muitas trabalhistas, e a gente não entra em relação de trabalho ou aplica trabalhista, a gente não substitui o Ministério do Trabalho ou Receita Federal ou qualquer outro órgão. A gente está aqui para fazer um pacote de compliance, aqui como você comentou, de outorgas, de uso de radiofrequência, de uso de equipamentos, de contrato de postes, comprovar os atestos e fiscais trabalhistas e demais. Então, responsabilidade das prestadoras autorizadas. Mesmo quando terceiriza a construção, instalação e manutenção das redes, a prestadora autorizada continua também responsável perante a Anatel. Para falar que temos as empresas, suas terceirizadas devendo, então, apenas cumprir as questões aí já impostas. Então, quando a gente cria o relatório de regularidade concorrencial, que a gente está chamando de RRC, no setor de telecomunicações, a gente conseguiu ver, então, aí, evidências empíricas do sistema de atestos que a gente está fazendo, tem toda uma base de estudo elaborada, temos hoje a entidade delegada, a FENINFRA, para fazer esse trabalho, veja aqui a presença da FENINFRA aqui, podendo outras entidades estarem aí disponíveis a prestar também esse suporte. A gente faz o apoio à tomada de decisão regulatória e o objetivo desse relatório é apresentar um diagnóstico real do nível de conformidade do setor, demonstrar os impactos concorrenciais de regularidade, que já foi muito reiterado, avaliar a necessidade do reforço de enforcement e subsidiar as decisões regulatórias da Anatel. Então,
São mais dados, é mais inteligência e melhora aí a Anatel nas suas decisões para um mercado mais justo e seguro. Bom, o que nós já temos até o momento em relação a essas ações? Mais de 1.500 empresas já analisadas até o início de 2026, que entraram no fluxo para avaliar a apresentação dessas documentações, dados reais aí do sistema de atexto, com abrangência nacional e uma análise independente aí conduzida pelo setor. Resultado já central, isso é importante, né? Acho que é fato novo trazer esses dados. 42,9% das empresas estavam de acordo com os cumprimentos das normas. 57,1% apresentam ainda irregularidades. Então, quando a gente está aí, você reiterou as suas ações em campo, a gente está fazendo aqui as ações documentais, constatando ainda esse déficit de regularização. E antes de partir para abrir um processo para você ir lá fiscalizar, atuar ou reportar ao Ministério do Trabalho ou ter alguma ação, tem todo um processo, um fluxo para regularização, de diálogo, de construção, de forma transparente e adequada. Então, 1,33 empresas irregulares para cada empresa regular. Então, o descumprimento ainda é economicamente racional. E o sistema normativo anterior não desincentiva suficientemente a irregularidade. Bom, onde estão as irregularidades? Obrigações trabalhistas, acho que aqui não precisa reiterar, né? Tantas que já li aqui. Mas pegando aqui a parte técnica, né? Que acho que é importante. Quando a gente fala de parte de eletricidade, trabalho em altura, uso de EPIs, ergonomia, espaço confinado, sinalização, máquinas, equipamentos, condições sanitárias, trabalho em altura com risco à vida, ausência de treinamento, terceirizada irregular. Tem tanta uma série de... Segurança do trabalhador. Segurança do trabalhador. Então, assim, é um custo, mas é um custo que preserva famílias, vidas e a dignidade dos trabalhadores. Então, obrigações trabalhistas. 65,33% das que apresentaram documentações pendentes. É muito sério, é muito alto. É muito alto. Então, a principal fonte de vantagem competitiva indevida, que aqui a gente falou bastante. Obrigações técnicas, risco estrutural, 60,74% pendente. Risco à segurança e à qualidade das redes. Quando a gente fala em interrupção de redes está quando a gente tem equipamento devido, treinamento, falta de projeto, falta de capacitação. Obrigações fiscais. Aí tem uma simetria relevante, 15,88% aprovado. Então, potencial evasão ou atraso relevante, o impacto direto em preço e em competição. Quando a gente fala de impacto concorrencial, acredito que seja bom para todo mundo que presta o serviço adequadamente, estou repetindo isso, né, várias vezes. Redução artificial de custos, estamos falando da pressão sobre empresas regulares, risco de precarização do trabalho e risco à qualidade do serviço. Então, o problema é estrutural de investimentos e descumprir as obrigações legais não pode ser economicamente vantajoso. Vou até levantar um pouquinho aqui. Então, qual que é o objetivo da regulação da Anatel? Reforçar essa detecção de irregularidades, reduzir vantagem do descumprimento da lei, aumentar a efetividade das sanções e foco no descumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e técnicos. Com o propósito de quê? Tornar o cumprimento da lei a melhor escolha para todos. Bom, relatório também de regularidade concorrencial, RC. Cenário sem regulação da Anatel. O custo de descumprir ainda inferior ao de cumprir. A gente tem que trabalhar conjuntamente nisso, né, para ver como melhorar. Manutenção da concorrência desleal, persistência de assimetria. Então, mais de uma empresa irregular para cada empresa regular. Aí não sei o que vocês estão assistindo aqui, acham ou concordam sobre isso. Desestímulo à conformidade. Se eu não estou pagando meus impostos, não estou capacitando, estou ganhando meu dinheirinho quietinho, você está e ninguém está acontecendo nada, deixa como está.
Melhor ficar assim na irregularidade, né? Melhor- Economicamente falando, não Incentiva a regularidade. A gente vai deixar como órgão regulador? tem como. A gente tem que fazer isso. Um risco ao setor, um aumento da conformidade. Agora, vamos para o lado positivo, né? Um aumento da conformidade. Cerca de 15% das empresas se regularizaram após o requerimento do atesto, estão tomando ciência, tomando as ações para isso acontecer. Redução da concorrência desleal, melhor qualidade do serviço e um ambiente cada vez mais equilibrado. Cara, acho que a mensagem aqui é saber que a Anatel está chegando perto. A Anatel vai bater na porta de todo mundo e vai pedir todas aquelas informações. E esse aumento percentual aí de 15% de empresas que, depois questionadas sobre a questão trabalhista, já conseguiram regularizar 15% delas, é uma prova que, às vezes, a empresa está só esperando a gente bater na porta. A gente está dando informação, criando dashboards, mostrando e sendo muito transparente e adequado. Perfeito. Está quase acabando, então vamos lá. É. Então, quando a gente fala do relatório de regularidade e concorrência, qual que é a conclusão? Irregularidade majoritária com forma de gerar vantagem competitiva. Sistema de atesto já demonstra sua eficácia. Temos a resolução da Anatel, que é necessária para mudar a percepção de que o descumprimento é vantajoso. O enforcement só produzirá efeitos em médio e longo prazo. Com o propósito de quê? Tornar o cumprimento da lei a melhor escolha para todos. E aqui, acho que é importante, às vezes as pessoas um pouco possam até desconhecer o que está na resolução interna, o que está no papel da SOR, da SFI, da Anatel, como todos os colegas em relação a isso. Eu vou fazer uma cola aqui, não está aqui, né, Léo? Desculpa aqui. Bom. O que coloca lá para a gente, né? Então, para fins... Então, a gente está muito de forma transparente, muitos questionaram aqui ontem sobre as entidades. Então, para fins de habilitação, a entidade sindical interessada que se apresentou na Anatel tem um ato constitutivo, tem comprovação de regularidade junto ao Ministério do Trabalho, tem a certidão negativa, e todos os requisitos aqui citados na portaria para essa prestação e adequação para ajudar a Anatel nesse combate, assim como já fazemos com diversas outras ações, como laboratórios, OCDs, combate à pirataria e tantos outros. E a autorizada de serviço de ações de interesse coletivo deverá comprovar a Anatel que adota as medidas de prevenção de acidentes mediante a apresentação de quais documentações, que às vezes nem todos têm ciência. Programa de gestão de gerenciamento de riscos, em que avalia um ambiente de trabalho com o objetivo de identificar os riscos e aplicar medidas preventivas. Possuir um programa de controle médico de saúde ocupacional. Ter uma recepção de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Garantir a realização de investimento em treinamento e segurança de trabalho para o seu profissional. E cumprir as normas NR4, NR, que eu aqui comentei. Ter atestado de capacidade técnica que comprove a existência das condições necessárias para a execução da prestação de serviço de telecomunicações. Então, está aqui. Apresentar certidão negativa, condições para outorga, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão de regularidade de FGTS, certidão negativa de débitos, registro junto ao CREA, registro junto ao Conselho, junto ao Conselho do CREA, junto ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais, CRT, e temos aí um fluxo muito bem elaborado para isso. Não consegui projetar ali, mas o fluxo tem desde notificação para apresentação da documentação, ter o requerimento avaliado, notificar para regularidade, dar um prazo para a empresa se adequar, tem uma regularização para emissão do atesto, instauração de notificação. Após essas fases, vai chegar no momento que a gente vai receber as denúncias circunstanciadas, abrir um processo, de forma responsiva, perguntar por que isso não está sendo cumprido, para posteriormente abrir os processos, mas garantir um setor justo, leal e competitivo. É isso. Gente, eu acho que a mensagem que nós queremos dar aqui é o seguinte: o futuro da banda larga no Brasil depende de todos nós.
depende de uma ação cooperativa, depende de todo mundo tentar contagiar um ou outro para que trabalhem na legalidade. Por favor, denunciem o seu vizinho que está fazendo coisa errada, porque ele acaba apodrecendo a competição e a Anatel vai endurecer cada vez mais. A nossa ideia aqui é asfixiar o provedor que está fazendo ilegalidade. Nós vamos trabalhar aqui para que tenha muitas opções de oferta de banda larga no Brasil, mas que todas elas sejam legais, corretas, observem todas as normas, para que a gente consiga ter uma concorrência adequada e assim no final o consumidor ganha, porque ele ganha um serviço adequado também. A gente está ajudando as prestadoras de interesse coletivo de prestação de banda larga. A gente está ajudando. A gente não quer que quem está... Fala picareta também, forte. Forte, mas é o verdadeiro. Picareta persista no mercado. É isso, gente. Acho que a mensagem final é: regularizar não é burocracia, é proteger o investimento legítimo que vocês fizeram no mercado no Brasil. É isso. Gente, muito obrigada. Acho que a gente observou, passamos poucos segundinhos do nosso tempo. Caramba, obrigada por ter compartilhado aqui esse momento comigo. Foi um prazer, a Anatel está à disposição. E lembrando, para o pequeno provedor, a Anatel disponibiliza uma cartilha trazendo todas as listadas, as obrigações que um pequeno provedor tem, todo tipo de obrigação, desde trabalhista, a obrigações tributárias, obrigações de informação de dados setoriais, periodicidade dessas informações. Busquem a cartilha, é só ler, é simples se regularizar. É simples e é necessário. Gente, ter outorga, ter o seu PPDU pago, ter o seu PPDS pago, ter sua licença de estação, ter seu ato de RF, ter sua documentação em dia, ter seu atexto trabalhista em dia, ter a informação de acessos lá com a Pruve, lá com o Jacomazzi, com o Nilo prestado, ter a apresentação dos contratos de atacado de poste. Cara, vamos ser sérios. Sou empresa séria, sou competitiva, quero continuar prestando meu serviço de qualidade, com throughput alto, quero prestar prestação, tá aqui o Ryan ali vamos colocar o Wi-Fi 6E outdoor para funcionar, para ter um serviço a mais, ter um combo melhor, né? Então a gente tem um pacote, a gente está agora expandindo a capacidade de quem tem interessado em prestar rede móvel, teve o leilão agora recente, temos as operadoras regionais, queremos fazer parcerias. Várias empresas querem fazer parcerias com provedores locais para ter o SMP. Então, vai ser um combo, né, de Wi-Fi outdoor, de SMP, de banda larga. Então, possibilidades agora de uso de inteligência artificial, uso de direct to device, todo um modelo novo que garante a quem quer ficar sério no mercado ter seus lucros, uma prestação de serviço mais adequada. É isso, gente. Olha, queria agradecer mais uma vez a atenção de todo mundo e desejar uma boa noite. Obrigada.